Aleluia, boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Você pode se colocar de pé. Vamos dar início a mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Uma quinta rema, quantos se alegram por isso? Amém? Estar expostos à verdade dessa palavra. Uma aula fantástica, aliança de sangue, coisas poderosas. Nós vamos entender aquilo que o Senhor fez por nós. Amém? Você se alegra com isso? Amém? Dá um sorriso pro irmão do teu lado aí e fala: que bom que você está aqui, meu irmão. Amém? Obrigado, Jesus. Levante tua voz. Comece a adorar ao Senhor aí no seu lugar, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te adorar, te render louvor por esse dia tão maravilhoso, Pai. Este é o dia que o Senhor fez, para que nós possamos nos alegrar nele, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Não existe lugar melhor em que nós poderíamos estar do que reunido entre os irmãos. Na união dos irmãos, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E com alegria em nossos corações, nós queremos te prestar culto, louvor, adoração, uma santa reverência e temor pela tua palavra, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Vamos cantar isso. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Vamos cantar essas verdades. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. E aí, irmão? Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Cante isso, cante. Aleluia. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. Oh, Santo Deus. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, em morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem se esvaziou e servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou
sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Só o Senhor Jesus. Só Ele é o Senhor. Oh, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Cante, declare isso. O nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Ele realmente é o nosso Deus forte, o nosso conselheiro. Amém? Paz, amados. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Pode sentar. Hoje na Quinta Rema, nós vamos ter a aula, né? É só, como diz a Andréia, como ela disse a semana passada, é só uma degustação, tá bom? Aí você vai poder provar tudo quando você fizer o rema. Aí você vai provar ela inteira. Amém? Então, hoje nós vamos ter a matéria Aliança de Sangue, com o professor e pastor Delfim. Ele vai estar aqui ministrando essa matéria. E posso dizer para vocês, é fantástica, viu? Você vai ficar com água na boca e vai falar assim, não, eu preciso fazer. Amém?
Então, pastor, fique à vontade, o senhor está em casa. Que bom. O povo vê assim, nossa, o cara chegou para ensinar mesmo, hein? Ó, não, é que me incumbiram aqui de algo. Vamos fazer isso aqui logo, né? Porque vocês sabem, né, que velhinho é assim, né? Tem que fazer na hora, porque senão depois acaba esquecendo, né? Hã? Gente, ó, tem uns livros bacanas na livraria lá, inclusive muito a ver com o que nós vamos estar aqui, né, falando, que é Aliança de Sangue. Aqui temos o livro do Jânio César, Os Nomes Redentores de Cristo. É bem fininho, ó, você que não curte ler muito, pode pegar isso aqui. Agora você que quer saber bastante sobre esse assunto, identificação, E.W. Kenyon. E.W. Kenyon, na minha opinião, tá? Algumas pessoas podem discordar. Esse camarada foi a pessoa que mais se aprofundou nessa matéria aqui chamada Aliança de Sangue, que eu conheço. Assim, não conheci ele, que ele não vive mais, mas conhecia os trabalhos dele. Pode comprar que você vai... e tem mais um dele aqui, ó. O que aconteceu da cruz ao trono. Tá vendo? Esse aqui, excelente livro. E, esse aqui, aí, Cauê, ó, Rick Renner. Esse aqui é um dos pregadores que eu tenho mais curtido na atualidade, que é aquele pregador, não sei se você já viu na internet, aí que ele conhece tudo de grego, meu amigo. Aí, quando você vê ele pregando, você fala assim, rapaz, eu não sei é nada, eu só sei o que a língua portuguesa me ensina, mas aí, ó. Né? Então, ó, pega esse livro também, Totalmente Pago, uma análise profunda dos momentos decisivos da paixão de Cristo. E quando ele fala profundo, irmão, vai que é profundo mesmo o ensinamento, porque ele vai se aprofundar na língua grega lá, e nós temos uma ideia do que aconteceu exatamente naqueles momentos, tá certo? Vou botar aqui. E vamos para a matéria Aliança de Sangue. Quem entende esse termo, Aliança de Sangue aí? O que significa? Como é que a gente vai achar ele na Bíblia? Primeira coisa, abra lá, vai. Texto que todas as igrejas, eu creio, né? Todas as igrejas evangélicas, eles exploram esse texto no momento do quê? Da ceia do Senhor, amém? Na hora da ceia. Então é 1 Coríntios 11, a partir do verso 23 ali que a gente vai estar vendo Jesus usando um termo interessante, porque para nós ocidentais, esse termo não é muito conhecido, né? Então vamos lá, 1 Coríntios 11, a partir do 23. Vamos ler bem devagarinho, bem tranquilo, para você estar pegando. Gente, ó, como disse Andréia, é uma degustação, tá? Não vai dar. Isso aqui eu levo, quantos minutos? 700 minutos para passar uma matéria, né? Eu acho que é um pouco menos. Mas não dá para, nesses momentos que a gente vai estar aqui, me deram 50 minutos, que é cada aula do Rema, né? Agora já são 46 minutos, e 42, 41, 40, 39, né? Então, não dá para passar. Então, a gente vai nos pontos bem bacanas da aula, que é para você ficar com vontade de fazer o Rema, entendeu? Pegou aí ou não? Ah, tem que ser assim, né? Fala para uma pessoa perto de você, lógico que ele vai vender o peixe dele. Fala aí, né? Lógico, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando que Jesus entregou para ele, porque o apóstolo Paulo não era contemporâneo de Jesus. Então isso aqui chegou pelo Espírito para ele, que bate exatamente com o que aconteceu nesse dia, quando ele estava com os apóstolos dele lá, 50 anos antes, alguma coisa desse tipo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então aqui a gente já começa a ver que existe algo aqui da aliança de sangue, quando você for fazer, um dos itens da aliança de sangue é ter um memorial
para que a aliança seja lembrada de geração após geração. Então ele está falando, faça isso em memória de mim. Ou ele está querendo dizer, eu vou fazer algo e vocês vão trazer a memória. Então ele está falando aqui a respeito do corpo, agora ele vai falar do sangue. Por semelhante modo, verso 25, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo... Fala para o irmão perto de você aí, você reparou que é o cálice e não um cálice, irmão? Tem uma diferença gigantesca nesse negócio aqui. Entre ser um cálice vamos chamar assim, ordinário. O cálice é especial, ok? Não vai pensando no Indiana Jones, não, que não tem nada a ver com aquilo lá, é outra coisa, tá bom? Olha lá. Tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha aqui, o termo aliança de sangue é usado pelo Senhor Jesus aqui, ok? Para nós ocidentais, mais de 2000 anos depois desse ocorrido, que aqueles estavam lá no Oriente Médio, para nós ocidentais isso aqui não tem sentido, irmão. Se nós não estudarmos isso aqui, não tem sentido para nós. Porque não faz parte da nossa cultura, não faz parte da nossa época. Nós não sabemos o que significa uma aliança de sangue. Mas, no tempo deles, era uma prática muito comum. Então, quando ele fala isso, aqueles que estavam ao seu derredor, como seus discípulos, entenderam perfeitamente o que ele estava querendo dizer. Coisa que nós, às vezes, passamos em algumas leituras bíblicas e passamos simplesmente por cima das palavras, porque, na verdade, nós não entendemos nada a respeito daquilo. Quem está entendendo isso aqui? Né? Como, por exemplo, não se põe vinho novo em odre velho. A gente lê lá, não se põe vinho novo em odre velho. E vamos embora. Primeiro, pergunta para o irmão aí perto de você aí, ó, tem odre na sua casa? Eu tenho um lá de enfeite na parede. Não tem, não é. Agora, se eu perguntasse para você, você sabe o que é uma garrafa de Coca-Cola? De 2 litros, você sabe o que é ou não? Sabe, não sabe? Então, eles não tinham Coca-Cola de 2 litros lá, eles tinham odre. Para guardar o quê? Vinho. Ok? Por que aquele povo bebia vinho, irmão? Porque a água muitas vezes gerava cólera e por aí vai. Tem motivo. Amém? Aí os cachaceiros gospel quer pegar a Bíblia e dizer, ó, Jesus transformou água em vinho. Os caras bebiam, não é pecado, não é nada. 2000 e poucos anos atrás no Oriente Médio. Fala para o irmão perto de você, ó. O seu vinho foi substituído por cloro na sua água. Quem entendeu isso aqui? Pronto, pode beber água agora, você não vai morrer de cólera. Fica sossegado. Amém? É a mesma história da cerveja na Idade Média, mesma coisa. Faziam porque aqueles processos matavam as bactérias. Deixava os caras doidão? Deixava, era a consequência. Né? Os caras ficavam meio alegrão ou não? Ficava ou não ficava? Você sabe que tem crente falando aí. Inclusive eu vi um muito estudioso na internet essa semana dizendo que não era vinho fermentado que Jesus fez. Não, engraçado que o cara é um dos maiores estudiosos que aparece na internet hoje. Que o vinho não tinha álcool, porque era um mosto, porque não sei o quê. Aí eu pergunto, por que é que naquela festa consta, os textos bíblicos constam, que Jesus transformou a água em vinho, e o mestre-sala foi experimentar o vinho, e quando ele experimenta, ele diz uma frase. O que ele diz? Todos os lugares que a gente vai em festa, que eu sou mestre-sala, essa é a minha profissão, eles dão os melhores vinhos no começo.
e o pior vinho no fim. O que significa isso, irmão? Não, para pensar. O que significa isso? Porque depois, né, dos 3 dias e meio de festa tomando vinho bom, o cara estava pouco se lixando se era sangue de boi, se era sei lá o que, nome do negócio. Para ele agora vai que vai, minha filha. E Jesus fez o quê? Ele faz um vinho melhor que o do começo. Você viu que coisa interessante? Porque, na verdade, o vinho do começo era o melhor. Só que quando Jesus bota a mão, meu filho, fica muito melhor. Muito melhor do que o homem pode fazer. Muito melhor. Amém? Irmãos, nós estamos vendo aqui Jesus falando sobre uma aliança de sangue. Coisa que nós não sabemos o que é. Sabe que um dos grandes erros que eu vejo, assim, o cristão cometer, é não se incomodar de estudar a palavra de Deus. Achar que está tudo certo do jeito que está, relaciona tudo com o espiritual e não se empenha em conhecer a palavra. Aí eu pergunto para você uma coisa. Se no meio da palavra de Deus tem tanta coisa que eu não sei o que está querendo dizer, eu deveria estudar para saber o que é aquilo que está querendo dizer. Ok? Quem entende isso? Então por que Jesus disse, não se põe vinho novo em odre velho? Odre velho era feito de couro. Quem tem sapato de couro aí? Levanta a mão. Depois de um tempo, o couro fica velho, o que acontece com ele? Começa a craquelar ou rachar, ok? Ele perde a elasticidade. Você bota o vinho, você põe o vinho novo lá dentro, o suquinho de uva. Você bota o suquinho de uva lá dentro, ele vai fermentar antes de virar vinho. E aí ele vai expandir. Se o odre for velho, aí a Bíblia mesmo diz, aí se perde tanto o vinho quanto o odre, porque o odre tinha as suas, como é que fala? Né? Podia ser usado em outra coisa, né? No vinho velho, ok? O vinho, depois que virasse vinho, parasse de fermentar, você punha no odre velho, não ia expandir, não ia estourar. Tá, por que eu entrei nesse ponto? Porque quando se fala de aliança de sangue, é a mesma coisa. Nós não temos ideia do que isso significa se não estudarmos. Amém? A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quem ainda não conhece a verdade, não está livre ainda, irmãos. Não é só porque aceitou Jesus naquele dia na igreja, levantou a mão, foi à frente, glória a Deus por isso, uma alma saiu, né, das mãos do Satanás e veio para Jesus, coisa muito boa. Mas a liberdade total em Cristo só vem através do quê? Do conhecimento da palavra. Ou conhecereis a verdade. Jesus disse a palavra, tua palavra é a verdade. Próprias palavras do Senhor Jesus. Quando eu conheço a verdade, aí sim, eu me liberto. Amém? Eu vou me libertar de muitas coisas. Então, irmãos, quando nós lemos esse texto, eu dei uma paradinha aqui para fazer esse adendo aqui para você. Porque esse texto que a gente lê todo mês, pelo menos uma vez na igreja, na hora da ceia, não é um texto qualquer, irmão. Se eu parasse aqui e ministrasse a ceia, ótimo, mas o texto continua em frente e ele vai ficando cada vez mais pesado. Quem está entendendo isso aqui? Olha o que diz aí, vamos continuar. Vou ler de novo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Olha aí, é agora. Como é que fica?
está falando sobre assuntos importantes aqui, sobre a aliança de sangue de Jesus. Aí daqui para frente o negócio começa a ficar estranho, começa a ficar pesado. Começa a ficar grave. Por isso que eu devo estar buscando conhecimento no Senhor, para que eu não venha a incorrer nesses erros, né, que a falta de conhecimento faz com que a gente incorra. Olha lá. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quem sabe o que é réu aqui? É o cara que fez o crime. Está sendo acusado de ter matado Jesus naquela cruz lá e derramado o sangue dele. Pesou, não pesou ou não? Não é qualquer coisa. Não é um texto para se ler, não entender e ir embora. Vamos. É um texto que nós devemos ler e entender, porque ele é muito sério. Vamos em frente que ainda a coisa... Fala para o irmão perto de você, ainda vai ficar pior, irmão. 28. Esse aqui eu amo esse texto porque eu sou pastor. Eu amo esse texto. Todo pastor deveria amar esse versículo. Ok? Olha só. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que maravilha. E assim como a do pão e beba do cálice. Com esse versículo eu digo para você, eu não tenho que ficar cuidando da sua vida. Quem que cuida da sua vida? Eu mesmo. Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Veja o que é que precisa mudar. E aí come do pão e beba do cálice. Quem está aqui? Ah, que coisa maravilhosa, né? Tem pastores aqui? Cadê os pastores? Faz assim, ó. Ó, te dei essa de graça, hein, meu irmão? Pega aí, ó. Né? Que, às vezes a gente não fica, preciso avisar o irmão que aquilo está errado na vida dele. Assim, a gente não fica? Não, você tem que ler esse texto assim, ó. Vou falar, ó. No dia da ceia, você sabe que o camarada está errado, você para na frente dele e fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque eu não vou examinar. Pensa a casa caindo para o camaradinho. É uma coisa gostosa. Ai, pastor, isso é uma falta de amor. Vai falar com Deus. Não é ele que disse isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo? E eu tenho que examinar quem, irmão? Pastor Delfim, tem que examinar quem? Pastor Delfim. E já é muita coisa. É ou não é? Só nossa vida já é muita coisa. Quem está aqui? Se nós olhássemos para nós, segundo a palavra de Deus, eu te garanto uma coisa eu garanto para você. A igreja seria muito melhor hoje do que é. Porque tem muita gente cuidando da vida dos outros, mas não cuida da sua. Uma vez eu estava num culto, isso foi libertador para mim, o pregador, isso faz muitos anos atrás, foi libertador. Haviam poucas pessoas no culto, o pregador trouxe uma palavra poderosa e poucas pessoas, e ele pregando a palavra, ele falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quem deveria estar nesse culto está. Não fique você aí pensando, se fulano tivesse aqui. Se ciclano estivesse aqui para ouvir isso. Não. O Senhor está dizendo, cada um dê conta de si mesmo. Se eu estou aqui e estou recebendo a palavra, eu vou aplicar essa palavra na minha vida. Se alguma pessoa achar bacana aquilo que vai acontecer comigo e me perguntar qual é o caminho das pedras, a gente dá o caminho das pedras para as pessoas. Quem está aqui? Aleluia? Deus é bom. Vamos lá. Aí vai ficar agora mais apertado de novo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. O corpo, o que é aqui, irmão? A igreja. Jesus a cabeça. Né? Por falta de... olha isso aqui como é grave, irmão.
por falta de discernimento do que Jesus está colocando aqui, do que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, por falta de discernimento de todas essas coisas. Porque o povo de Deus, algumas pessoas decidiram, não, eu não vou estudar, o Espírito Santo me ensina todas as coisas, está lá na Bíblia, e a unção que está em mim é o suficiente, essas paradas todas, que acho que muitos de vocês já ouviram falar, né? Por causa disso, olha o que está acontecendo com a igreja. Irmão, vamos lá, primeiro, nós não somos a igreja do Senhor Jesus Cristo? Responda isso, sim ou não? Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ok. Se nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós oramos em nome de Jesus. Ok. Se eu oro em nome de Jesus, há poder nesse negócio, ou não? Ok. Então a minha oração é forte. Fala assim, a minha oração é forte. É poderosa. Ok? Nós não pregamos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, tal, e imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Ok? Qual é o único lugar na terra que não deveria ter doença? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês concordam comigo ou não? Aí você está fazendo a obra de Deus, está indo tudo bem. Amém? Aí, de repente, você deixa de discernir o corpo. Ou nunca discerniu. Sabia que tem gente que está morrendo antes da hora? Porque se a doença entra, quem entra junto, irmão? A morte. E aqui, está escrito o seguinte, sabe por que está acontecendo tudo isso? Foi tudo que nós lemos aqui, desde do versículo 23 até aqui, Porque aqui diz assim, eis a razão, Depois de explanar tudo isso, vem a frase, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, isso aqui não é fraqueza física, ok? Quem entende isso? Se você está fraco, vai lá no nutricionista, na academia do meu irmão ali, e vai ficar forte. Não, está falando de o quê? Fracos espirituais, meu irmão, amém? Pessoas que estão orando e a oração não está passando do teto. Pessoas que estão orando em nome de Jesus e não estão vendo resultado. Por que não estão vendo resultado? Porque não estão discernindo essas coisas. Não estão buscando saber o que é essa tal de aliança de sangue que proporcionou todas essas coisas. Que mais? Doentes. Acabei de falar. Eis a razão porque há doentes entre vós. Porque está faltando o quê? Discernimento, ok? Discernimento. Que mais? E não poucos que dormem. Esse dormir aqui é morrer antes da hora. Aleluia. Quem está aqui? Pergunta para o irmão aí, quer morrer antes da hora, irmão? Ninguém quer. Você falou quero? Não, você não falou quero, né? Eu não ouvi um quero aqui não, né? Ah, não, tá. Ninguém quer morrer antes da hora, irmão. Porque você deixa de fazer a vontade de Deus. Você deixa de fazer a vontade de Deus. Você deixa de conquistar os seus tesouros lá no reino celestial. Amém? Como assim, pastor? Eu não entendi isso aí. Irmão, aqui na terra, eu vivi sem tesouros. Eu estou falando da minha pessoa. Não vou chegar no céu sem tesouros. Eu não quero curtir isso aí de novo, a eternidade toda. A Bíblia diz, juntai para vós tesouros no céu, onde a traça não pode comer, nem a ferrugem, nem o ladrão rouba. Mas o que é isso aí? Não sei, eu estou ajuntando meus tesouros no céu. Para que vai servir isso? Tesouro só serve para uma coisa, meu irmão. Fala para o irmão perto de você, gastar.
Não, mas vai ter comércio lá? Não sei. Fala para o irmão perto de você. Nos próximos anos, logo, logo, todos nós vamos saber. Pode falar. Logo, logo vamos saber o que é isso. Já, já. Amém? O senhor está falando do arrebatamento da igreja? Não, estou falando da vida humana. Que a Bíblia diz que é como um vapor de água, que hoje está aqui, amanhã não está mais. Né, Hugo? Você não lembra nós, com 17 anos, 18, pegando aquelas fuquetas toda incrementada e saindo, zoando barraco por aí, as motinhas, não era? 17, 18, 19. Agora está aí, ó. 83. Vai viver. Não, Hugo é imortal. Ele é o Highlander. Ele é o Highlander. Né? Deixa eu falar uma coisa para você. Escuta. Essas coisas que a gente está mostrando aqui pela palavra, essas coisas, é a razão porque esse monte de falcatrua aqui, que são maldições da lei que já deveriam ter caído, estão no nosso meio ainda. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo isso aqui? Então, a aliança de sangue, meus irmãos, vai nos mostrar a seriedade daquilo que eu faço parte. É sério para receber, mas também é sério para dar. Porque uma aliança é um pacto. Repete comigo, pacto. Para você entender melhor, contrato. É um contrato. Houve um contrato que Jesus disse que faria através do sangue dele lá naquela cruz, onde ele ia ligar em um pacto Deus e os homens. Ok? E todo contrato tem o quê? Direitos e deveres. O povo lê a Bíblia e vê a promessa e quer a promessa. Mas quem reparou que antes da promessa tem algo que eu preciso fazer? Nunca reparou isso? Me acha uma promessa na Bíblia aí, meu irmão, que eu te mostro na hora o que é que vem anteriormente. Amém? Quem aqui quer a janela do céu aberta sobre a sua vida? E bênção sem medida caindo sobre você. Quem quer? Quem quer? Antes está, trazei os dízimos à casa do tesouro. Isso faz parte do quê? De uma aliança, de um pacto entre Deus e os homens através do sangue de Cristo. E nós, nessa aula, não sei se eu vou entrar no mérito da questão, né? Mas a aliança de sangue era algo que era praticado por aquelas pessoas. Lá não havia cartório, meu irmão, para você, nem advogados para você ir lá redigir um contrato. Lá era o quê? Verbal e sangue. Envolvia o sangue das duas pessoas. Eu lembro não lembro, né? Eu não estive lá, mas ouvi falar do tempo em que os homens tinham... Vocês pegar aqueles quadros antigos, você vai no museu, você vê que os homens lá, tudo tinha uns bigodões, quem já viu isso? Né? Às vezes barba, às vezes... Mas os bigodões eram uma coisa assim, né? Absurda, né? Grande. Você sabe que tinha um motivo isso ou não? Quem sabe disso? Quando eles iam fechar um contrato, eles arrancavam o fio do bigode e cada um dava um fio de bigode um para o outro. Sabe o que significa isso? A hombridade do cara. Se o cara não cumprisse a palavra dele, o cara ia falar assim, ó, você não é homem. Para toda a população ver. Quer dizer, o cara ia passar uma vergonha daquela lascada, né? E isso dava o direito, isso às vezes dava o direito, dependendo da situação, de lavar a honra com sangue. Você sabe o que significa isso, né? De ir lá e apagar o outro. E não lhe era imputado como crime, porque ele estava lavando a honra dele de algo que foi feito. Nos tempos bíblicos e até anteriormente, isso vem de muito longe, irmão. Eles faziam pactos de sangue para realizar contratos entre, por exemplo, entre povos, tribos,
entre pessoas, havia o quê? Um pacto realizado através do sangue de cada um daqueles povos. Normalmente, quando duas tribos, vamos falar de duas tribos iam fazer uma aliança de sangue entre elas. Lá nós vamos entender, na matéria, nós vamos entender por que é que se faz uma aliança de sangue, né? Existem vários motivos. Às vezes uma tribo é mais forte que a outra, então é interessante fazer um pacto de sangue, né? Às vezes as tribos são iguais no seu poderio, é interessante fazer um pacto de sangue, porque se eles entrarem em confronto, vai ter muita perda para ambas as partes, né? E às vezes se fazia aliança de sangue por amor, né? Como foi com Davi e Jonatas, que fizeram uma aliança de sangue porque eles se amavam, amém? Como um homem ama outro homem. Fala para quem está perto de você, um homem ama outro homem. Tem nada a ver de sexo aí, como o povo anda pregando por aí, tá certo? Aleluia. O amor que Jonatas amou a Davi era o ágape, o amor sacrificial. Ele dá para Davi a sua primogenitura. Ele era o próximo rei, não era Davi. Mas como Deus disse, não, Davi será o próximo rei, o que é que subiu no coração de Jonatas? O amor sacrificial do tipo de Deus, e ele acaba entregando a sua primogenitura. Que é algumas coisas que a gente fala também durante a aula. Amém? Eu estou pincelando algumas coisas aqui, irmão, para você entendendo a seriedade. Eu queria que você saísse daqui hoje entendendo que é muito sério conhecer a palavra de Deus. Vale a pena pagar o preço que for para conhecer a palavra de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia fala sobre doutrinas, a Bíblia fala sobre vento de doutrinas que passa, né, pela terra, proporcionado pelo diabo, né? E nesses ventos de doutrinas arrasta um monte de crente que não tem o conhecimento da palavra. Diga assim, eu não posso ser arrastado. E como é que você não vai ser arrastado? Através do conhecimento. Amém? Quem entende isso aqui? Se você pegar uma pessoa que tem um conhecimento da palavra de Deus, você não enrola ela com nada, irmão. Pode vir a doutrina que for, pode vir a enganação que for. Podem fazer a lâmpada que expulsa demônio, a vassoura que varre o pecado, pode fazer o que quiser, não engana o cara. Você está entendendo isso aí ou não? Quem está entendendo? Aleluia. Amém? Pastor, eu não entendi isso aí que você falou aí, da vassoura, da lâmpada. Não, é que no meio evangélico acontece 1001 coisas, é isso ou não? Eu lembro, ó, isso aqui eu gosto de contar, porque chega a ser hilário. Eu me sinto até como é o nome desses caras que faz o quê? Stand-up? Nossa, porque eu consigo arrancar muitos sorrisos de você. Mas é sério, presta atenção nisso aqui. O irmão vinha vindo, isso é fato real, conheci a pessoa. Conheço, né? Ele ainda não morreu. O irmão ia indo para a feira e um outro irmão de uma outra denominação vindo na calçada do outro lado. Para você ver como que as coisas são sérias no meio do povo de Deus. Se você não tem o conhecimento da palavra, quantas pessoas estão sendo enganadas por causa disso? E ele vinha vindo, o irmão vinha com a Bíblia lá, ô, paz do Senhor, irmão, a paz, tudo bem? E aí, o churrasquinho lá tá bom na feira que eu estou indo para lá, porque o rapaz estava com um palito desses de churrasco na mão. Não, irmão, não é isso não. Aí ele atravessou a rua e veio falar, não, isso aqui é o seguinte, a igreja tá numa campanha lá, que é o seguinte, sexta-feira, vai ter um boneco do diabo, ok? E a gente pegou o espetinho, para na sexta-feira, quando o pastor orar e mandar a gente ir lá, você vai espetar o espetinho no local onde você tem a doença e você vai ser curado. Primeiro, isso não tem base bíblica, mas vamos lá, vai.
Isso aí não tem nada nem parecido na Bíblia. Mas primeiro, vamos falar sobre duas coisas. Já você ri. Né? Vamos falar sobre duas coisas. O que é espetar boneco, irmão? Voodoo entrando dentro da igreja? Tem a capa que tiver, meu irmão. É voodoo. Voodoo. Agora você quer rir? Imagine as doenças. Aí sexta-feira. Aí você chega lá, me livro dessa hemorroida hoje. Se eu espetar, todo mundo vai saber. É hilário, mas é grave. Porque, irmãos, muita gente está sendo enganada com essas coisas. Enganada. Simples desse jeito. A Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Aquele que crê na palavra já é curado. Jesus levou sobre si naquela cruz toda a enfermidade. Acabou. Amém? Quem está aqui? Então, meus irmãos, nós não podemos estar achando que o conhecimento da palavra é qualquer coisa, como alguns crentes pensam. Não é qualquer coisa, é tudo. A minha vida depende do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Quem está aqui? Se eu fosse o ladrão da cruz que foi salvo, beleza, top. Estou lá, vou morrer, já aceitei Jesus aqui, estou indo para o céu, tchau e bênção. Fala para o irmão perto de você está morrendo? Não está, né? Pois é, você vai ter que se manter vivo até o fim, filho. E crente, e salvo. Amém? Vivendo a salvação, usufruindo das bênçãos que Jesus conquistou para nós. E um dos grandes passos que você pode dar é conhecer sobre a aliança de sangue, porque é algo muito importante. Amém? Deixa eu ver aqui uma coisinha aqui, ó, na minha apostila. Eu vou mostrar para você mais ou menos como que era o ritual de aliança de sangue. Na aula a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto, para você entender como é que era feito os pactos dos povos antigos, no meio dos judeus, no meio dos africanos, no meio dos egípcios, e por aí vai, meu irmão. Isso aqui era uma prática muito... Até hoje, irmãos, ó, acredite, até hoje existe essa prática em alguns lugares. Algumas ilhas aí oceânicas, alguns lugares o pessoal ainda faz. Olha só que interessante, ó. São necessárias para realizar uma aliança. Pelo menos, né, irmão? 2 partes, ok? Então, digamos que uma tribo, presta atenção. Uma tribo quer fazer aliança de sangue com outra. O que implica nisso, irmão, fazer uma aliança de sangue? Significa que a partir daquele momento eles passariam a ser como irmãos. Não poderiam mais roubar dos outros, não poderiam mais prejudicar em coisa nenhuma. A partir de então, eles seriam irmãos de sangue. Agora, olha que interessante. Era necessária 2 partes. Então, se fossem 2 tribos, o chefe ia nomear um príncipe lá, um dos filhos dele, ele viria, representaria a tribo, o da outra tribo viria, e aí ia se dar todo o ritual de aliança de sangue. Quer ver? Vem cá, Cauê, pastor Cauê, pastor Edilson, por favor. Me dá uma mãozinha aqui, fica um de cada lado, imagine que eles são 2 príncipes de tribos aí e tal, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou da tribo de vocês, que eu sou careca. Eu sou da tribo dos careca, vocês são dos cabeludos, né? Ah, tá certo. 2 príncipes. O que era necessário para se realizar uma aliança de sangue? Existem vários pontos que precisam ser vistos aqui. 2 partes, ou que, no caso, não teria que ser os chefes das tribos, mas pode ter o quê? Os substitutos. Até mesmo porque quem é que subiu na cruz por você? Não foi você. Foi um
substituto, que é Jesus Cristo, amém? Ele não foi no seu lugar? Então, pronto, substituto. Então, eles são substitutos e vão entrar. E entenda isso aí, eu não sei se eu vou conseguir falar ainda hoje sobre esse assunto, né? Mas o substituto é o personagem mais importante de uma aliança, porque literalmente é o sangue deles que vai entrar em aliança, ok? Então, naquela época era assim que se faziam pactos de sangue, contratos em relação a tribos e pessoas e tudo. Era necessário um sacerdote, ok? Aqui você vai ter que abrir um pouquinho a mente. O sacerdote dos judeus, né? Era um rabino, né? Se fosse um evangélico, que acho que não teve isso em tempo nenhum, mas seria um pastor. Se fosse católico, seria um padre. Se é na tribo africana lá, é o pajé. E por aí vai. Quem entende isso? Aquele que representava a divindade. Vocês entendem isso? Né? Não que, então, eles eram representantes de Deus, então eles estão falando a verdade. Não. Eles estão seguindo o quê? O ritual do pacto de sangue. Um sacerdote. Outra coisa que precisava, irmãos. Normalmente, havia um copo de vinho, tá? Nos lugares que havia vinho. Em outros lugares, usavam a bebida que tinha para eles lá, não sei qual que era. Eu assisti um filme, uma série, sobre Gengis Khan, tá? E o diretor do filme colocou eles fazendo um pacto de sangue dentro, Gengis Khan e uma outra pessoa fazendo um pacto de sangue dentro de uma tenda, e eles usaram a bebida deles, que era, Gengis Khan falava assim, eu queria tanto, ele era novinho, falava, nossa, eu queria tanto ser seu irmão, mas não tem jeito, né? Ele falou, lógico que tem jeito. Pegou essa bebida, sabe do que era feita a bebida? Leite de égua, fermentado, e era uma bebida que eles tomavam lá na coisa. Então, aí eles fizeram, pingaram o sangue de cada um, que eu vou depois explicar para vocês como que dá. Tem que ter derramamento de sangue, quem faz isso é o sacerdote, está lá o copo de vinho. Ele faz um cortezinho pequeno só para pingar algumas gotas de sangue, derramava dentro do copo, fazia isso aqui na outra parte, misturava e dava para que cada um tomasse meia dose. Toma meia, só meia. Parece estranho isso, não parece? Fala, pastor, eu nunca ouvi falar nisso, mas está tudo na Bíblia, tanto na Velha Aliança quanto na Nova. Depois nós vamos ver isso aí. Quer dizer, nós vamos ver quem for fazer o rema, né? Quem não for, vai ficar boiando, meu filho. Amém? A mistura, né? Misturou o sangue, derramamento, mistura. Bênçãos e maldições declaradas, olha que coisa interessante. Ó. Por exemplo, num determinado ponto Vem para frente vocês dois aí. Assim, aí. Num determinado ponto da aliança de sangue, depois que eles já beberam a mistura, uma parte começa a declarar bênçãos sobre a vida do outro. Ele começa a declarar em palavras, bênçãos. A partir de agora que você é meu irmão de sangue, tal e tal bênção vai alcançar você e sua família e tal. Mas, aí num determinado ponto, se você quebrar esse pacto, tal maldição, tal coisa ruim, coisas ruins vão acontecer sobre você, sobre a sua família, sobre a sua tribo, sobre a sua terra, tudo que diz respeito, e aí vai. E aí chega a vez dele, ele também abençoa e amaldiçoa, bênçãos e maldições, o quê? Declaradas, ok? Na Velha Aliança a gente vai ver isso no livro de Deuteronômio, é perfeita essa parte, onde que tem as duas da Velha Aliança, ok? Que mais? Depois do advento da pólvora, algumas pessoas vão lembrar, se você viu alguma coisa aqui que você lembrou de alguma coisa do diabo, lembra que o diabo só copia o que Deus fez. Quem matou o primeiro animal e derramou sangue, você acha que foi na encruzilhada? Você acha que foi lá? Não, foi Deus. Eu vou mostrar isso também na aula, ok? Deus, o próprio Deus matou o primeiro animal e derramou o sangue dele.
depois do advento da pólvora, eles passavam pólvora. Em outras épocas, passava outra coisa que dava o mesmo efeito. Para que é? Onde cortou e derramou sangue, eles passavam para ficar uma marca. Ok? Dar uma queloide escura, alguma coisa desse tipo. Porque tem um motivo também. Para que servia isso? Quando ele fosse passar na tribo dele, que agora eles são irmãos de sangue, ele podia tanto frequentar a tribo dele quanto a tribo do irmão dele. Era tudo a mesma coisa. Aí o que ele fazia? Aí ele está andando lá, aí as pessoas olhavam na mão dele, olha lá, ó, o rapaz lá da aliança, ó, que aliançou nossas duas tribos, olha lá. É aquele, porque eles viram a marca, né? Isso é um sinal de que aquela pessoa foi a que derramou o próprio sangue para fazer aquele tipo de aliança. Quem está entendendo isso? Agora, para pensar um pouquinho. Eu era intrigado com esse negócio antes de estudar sobre esse assunto, irmãos. Eu era intrigadaço. Porque Jesus morreu, ele foi pregado na cruz, ok? Furaram as mãos dele, os pés dele. O soldado furou ele aqui, não foi? E ele ressuscita. Ó, presta atenção. Ele ressuscita e já está num corpo glorificado. Por que eu provo para você que ele já está num corpo glorificado? Porque diz que os discípulos estavam num lugar orando, as portas fechadas, está escrito lá. E Jesus aparece no meio deles. Então o corpo dele não tinha mais parede que segurasse, porta que segurasse. Então já era um corpo glorificado, né? E diz que ele chega no meio de todo mundo e fala: Pai seja convosco. Tomé, vem cá. Quem lembra disso? Vem cá. Enfia o dedo aqui, porque Tomé falou, só vou acreditar se eu enfiar o dedo nos furos da mão dele e na lateral onde o soldado espetou. Falou, Tomé, vem cá. Enfia o dedo aqui. Olha aqui onde o soldado furou. Põe o dedo aí dentro. Aí eu pergunto para você, peraí, Jesus ressuscitado, isso me intrigava. Ressuscitado, corpo glorificado, um corpo que com furo na mão. Falei, nossa, oh Deus. Fala sério, né? Servicinho mal feito. Eu ficava com aquilo, falei, nossa. Até eu descobrir que eu vou chegar no céu e vou identificar o homem da aliança. Você vai chegar no céu, não vai ter dúvida, meu irmão. Não precisa perguntar para ninguém lá no céu quem é Jesus. Procura o homem que tem os furos na mão, que é a marca da aliança, ok? Então, que mais? Esse aqui eu amo, esse assunto, quando entra na aula, nossa, é onde eu gasto mais tempo na aula, porque eu amo esse assunto. Toda vez que tem um pacto de sangue, existe a troca de presentes. Fala para dois irmãos aí, troca de presentes. Troca de presente é o seguinte, eu dou um presente para você, você dá um presente para mim. Pronto. Né? Como é que é o nome daquilo que a gente brinca no final do ano? Amigo secreto, né? Só que essa aqui não é nada secreto, porque um conhece o outro. A questão está no presente. Qual o presente? Presta atenção. Ele fez um pacto com ele. Ele tem coisas na vida dele que são importantes. Ele vai pegar o que é de mais importante na vida dele. E vai dar de presente para isso aqui. Ó, isso aqui é o que eu tenho de mais valioso, mais importante. Estou te dando de presente. E ele vai fazer a mesma coisa. Vai pegar o que tem de mais importante e dar para ele. Qual o significado disto? Se ele já deu o que ele tem de mais importante para ele, as outras coisas estão tudo à disposição dele. Tudo que ele tem, tudo na vida dele está à sua disposição. Já te deu o que tem de mais importante. Amém? Quem conhece aquele texto na Bíblia que Deus fala assim, que acho que foi o apóstolo Paulo que escreveu, inclusive. Aquele que não poupou o seu único filho por amor de vós, não dará juntamente com ele todas as outras coisas? O que Deus está dizendo? Olha, eu dei o que eu tenho de mais valioso. Vocês podem pedir o que vocês quiserem. Não tem nada mais valioso que Jesus. Fala para o irmão perto de você, ó.
tudo é vosso. Isso é outro versículo bíblico, né? E, por fim, meu irmão, depois da troca de presente, é estabelecido um memorial. Em alguns lugares eles plantam essas árvores que duram centenas e centenas de anos, e a árvore vai ficar lá e todo mundo vai lembrar desse pacto por geração após geração. Outra coisa, quando não dá para plantar uma árvore, eles erigem monumentos, empilham pedras. No nosso caso aqui da Nova Aliança, a ceia do Senhor é um memorial, que nós trazemos à memória pelo menos uma vez por mês. As igrejas evangélicas traz uma vez por mês, né? A memória todo esse pacto. Obrigado, agora tudo que você tem é dele, tudo que você tem é dele. Se vira aí. Esse aqui tem um carrão, hein? Já pega a chave e já vai dar um rolezinho depois, tal, né? Amém, irmãos? Vocês entenderam mais ou menos? Na aula a gente explica um pouquinho melhor, tá? Mas o pacto de sangue se dava assim, ó. Então, isso eram os contratos deles. Não tinha cartório, não era nada escrito. A escrita é um luxo até nosso aqui, né? Bem mais recente, né? Até a era medieval aí, ninguém sabia ler e escrever, meu irmão. Era meia dúzia de pessoas que sabiam, você entendeu? Isso aqui é um luxo nosso. Então não tinha como escrever nada para fazer era tudo ali, ó, no sangue. Por que o pacto de sangue funcionava? Porque a Bíblia diz que a vida está no sangue. Então eu estou dando a minha vida nesse negócio. Não é qualquer coisa, ok? Infelizmente meu tempo acabou. Eu tinha trazido até aqui, ó, para explicar para vocês, né, sobre, né? Eu tinha trazido aqui, ó, para falar por que a mesa do judeu era arrumada assim, ó, na ceia. 3 cálices de boca para cima e um de boca para baixo. Sinto muito. Ah, não, pastor, para aí. Ó, vai ter que fazer o rema, vai ter que assistir a aula de aliança de sangue sem perder nenhuma aula. Ixi, coisa boa. Tá bom, né, Débora? Cadê a Débora? Tá bom. Acabou, olha lá, ó, já passei 2 minutos. Hora da Coca-Cola, né, do pessoal. Ó, ficou todo mundo decepcionado. Ali. Não adianta fazer fila lá no escritório, não, tá? Não vou falar. Tó, irmão, para você eu nunca te dei nada. Graças e paz, irmãos. Amém? Ó, eu sei o porquê, mas eu não vou falar. Repete comigo, gente. 2024 é o melhor ano da minha vida até hoje. Aleluia. Deixa eu esclarecer algumas coisas para vocês. Geralmente, de quinta-feira, nós temos o culto de doutrina, onde é explicado algumas coisas sobre o ministério, sobre a palavra do Senhor, né? E a igreja está cedendo às quintas-feiras para que possamos ter as quintas remas, né? É um pouquinho da matéria que é ministrada aí nesses 2 anos de rema. Então, para você, é como se fosse uma degustação. Você gostou da aula? Então faça a sua matrícula hoje ainda, tá bom? Ainda está com desconto, se eu não me engano. Amém? Então, como é um culto normal, nós temos dízimos e ofertas, que nós fazemos aqui nos nossos cultos. No Rema, nós não tiramos dízimos e ofertas, ok? Para ficar claro. Amém? Então, antes do dízimos e ofertas, eu quero saber como é que está o seu coração, né? Porque dízimos e ofertas é amor. Nós demonstramos gratidão e amor pelo nosso Deus, por tudo aquilo que Ele fez, né? E em Provérbios 11, 24 diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, se lhe em pura perda. Ou seja, você quer ter perda na sua vida?
você quer ter prosperidade, né, na vida. Então, não retém aquilo que não é seu, devolva o que é do Senhor. Amém? Foi claro? Aleluia. Em Lucas 6,38 diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí, mais para frente, vai falar que de Deus não se zomba. Aí, quando você vem na tua mente, assim, você ofertar R$100 e você dá R$10, você está zombando de Deus, porque o Espírito já disse para você, né, aquilo que é para você fazer, e você não está fazendo. Amém? 2 Coríntios 9,6 diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, não depende de Deus, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora é a sua parte, aquilo que cabe a você fazer. E aí você vai colher conforme a sua plantação, né? E em Gênesis diz, né, que enquanto tiver sol e terra, né, aqui nesse mundo, vai haver plantação e ceifa. Amém? Vocês entendem, nós temos os diáconos espalhados pela igreja. Lá no fundo tem uma mulher linda e maravilhosa com a maquininha de cartão lá. E tem o Pix da igreja aqui. E tudo isso você tem que fazer com muita alegria. Amém? Glória a Deus. Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, que é provisão garantida. A minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Aleluia. Glória a Deus. Estamos encerrando, mas antes os recados. Vocês gostaram da aula? Só degustação, tá? Se você quer assistir toda a aula, as matérias, você tem que fazer o rema. Irmãos, o conhecimento da palavra nos liberta de sofismas, nos liberta de tantas coisas e nos liberta do engano de Satanás, sabia? Que às vezes Satanás ele lança coisas sobre nós, querendo o quê? Nos prender naquilo que ele quer. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra, a libertação. Quando você conhece a palavra, você descobre que você é curado. Uma das matérias do rema, Cristo aquele que cura. Quando você tem o conhecimento da palavra, você descobre que Satanás não pode te enganar mais, mas que ele está debaixo dos seus pés. A autoridade do crente é outra matéria do rema. E assim vai, família cristã, e vai, entendeu? Fruto do Espírito. Tem muitas matérias. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora. Quem não fez a matrícula ainda, está com 10% de desconto até o dia 29. As aulas começam dia 1º de março. Amém? Pode soltar lá o outro. Quinta-feira que vem, dia 22, nós vamos ter aqui Quinta Rema com a matéria Fruto do Espírito. E quem vai dar essa matéria é a professora Andréia. Amém? Ela vai estar aqui ministrando essa matéria. Então, não perca, você vai descobrir que essa matéria é maravilhosa. Eu vou deixar você bem curioso. Você vai... Né, então já estão até assim, é ótima. Aleluia. Né? Por quê? Oi? Você vai vir, né? Ai, que bom. Você vai descobrir que, às vezes, coisas que você pensa, que você fala, que você quer fazer, você descobre que Deus não está nisso, não.
Vou deixar você bem curioso. Amém? Para você estar aqui quinta-feira que vem. Então não perca, venha quinta-feira que vem e você vai ter mais um pouquinho, uma degustação de outra matéria do Rema. Tá certo? Agora, quem é da igreja, sábado, culto de homens e mulheres às 19 horas. Amém? E no domingo, culto da família.